Um dia depois dessa eleição histórica aqui na Argentina, o agora presidente eleito, Javier Milei, terá uma reunião com o atual presidente, Alberto Fernandes. Essa reunião foi divulgada hoje por Javier Milei, a informação. Ainda não sabemos ainda onde será e o horário exato dessa reunião. Javier Milei contou que o atual presidente Alberto Fernandes ligou ontem para ele, parabenizando pela vitória e chamando para uma reunião que tem como objetivo começar a transição de governo. A informação da assessoria de imprensa é que vai ter essa reunião, mas ainda não se sabe o local, se aqui na Casa Rosada, onde a gente está, que é a sede do governo argentino, ou na Casa em Olivos, que é a a residência, na verdade, do presidente da República. E ontem também, nos bastidores, e repercutiu bastante hoje aqui na Argentina, é uma especulação sobre uma possível renúncia do atual ministro da Economia, Sérgio Massa, candidato aí junto com Javier Milei. E essa informação não foi confirmada por assessores de Massa, mas foi repercutida bastante aqui na imprensa local. Inclusive, Javier Milei falou sobre isso e disse que seria uma grande irresponsabilidade de Sérgio Massa se ele renunciasse ao cargo agora. E analistas políticos com os quais a gente conversou também vêm com muitas críticas a essas especulações e a essa possibilidade de renúncia de Massa, porque isso só confirmaria as críticas do próprio Javier Milei em relação à União pela Pátria, em relação especificamente a Sérgio Massa. Segundo Milei, Massa estaria buscando o poder e não o bem-estar e o bem-viver da população argentina. Aqui hoje é feriado nacional, então a cidade de Buenos Aires está bastante tranquila, muitos turistas, como sempre, aqui na Casa Rosada, que é um ponto importante turístico do país, mas o clima é tranquilo. Ontem, sim, foram diversas manifestações no centro da cidade, desde o resultado oficial da vitória de Milei, os apoiadores fizeram festa na região do Obelisco, até por volta da 1h da manhã. Os jornais aqui do país repercutem a vitória de Milei como triunfante, não pela vitória em si, mas pelo modo como ela aconteceu, né? Já que as pesquisas eleitorais, elas apontavam um empate técnico e uma ligeira vantagem de um dos candidatos, mas o que nós vimos foi uma vantagem bastante significativa de quase 12 pontos de Javier Milei em relação a Sérgio Massa. Milei teve 55,7, Massa 44,3. E essa vitória larga também deixou os peronistas em choque. Ontem, antes mesmo do resultado oficial no bunker da campanha, já se especulava, já se sabia, já tinha a informação de que não daria para Massa, tamanha a diferença entre ele e Javier Milei. Bom, a porcentagem do Massa em relação ao Milei foi muito comparada aqui na Argentina por analistas políticos com a porcentagem do Bolsonaro com o Haddad no segundo turno em 2018. Eles consideraram que a quantidade de votos foi bastante parecida. O Bolsonaro, na época, teve 55,2% e o Haddad 44,8%. Já o Massa 44,3% e Milei 55,7%. Outra coisa que foi surpreendente, além dos quase 12 pontos de vantagem, foi a quantidade de províncias que votou em Javier Milei, praticamente toda a Argentina. 21 províncias, mais a capital federal, apoiou Javier Milei. O Sérgio Massa teve maioria apenas em 2 províncias, que foi Santiago del Estero e a província de Buenos Aires. Diego. Amanda Cotrim, correspondente do UOL, falando direto ali em frente à Casa Rosada, a sede do governo argentino. Parabéns pelo trabalho, obrigado por enquanto, Amanda. Bom trabalho para você que continua aí em Buenos Aires. Vamos chamar os nossos colunistas. Aqui comigo já o Jamil Chad e o Thales Faria. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. Ô Jamil, quer dizer então que a União Europeia mantém a ideia de fechar um acordo com o Mercosul e quer antecipar
para antes da chegada de Milei, lembrando que lá na Argentina a posse é no dia 10 de dezembro, né, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos. Olha, de fato é uma tentativa. Uma tentativa por quê? Porque não há nenhum tipo de segurança em vários aspectos. Vamos só tentar entender o que está acontecendo. Há mais de 20 anos se negocia o acordo entre Mercosul e União Europeia. Em 2019, no governo Jair Bolsonaro, um acordo foi fechado, de fato, mas ele não foi ratificado por parte dos europeus por conta, claro, de uma enorme desconfiança que existia em relação a Jair Bolsonaro nos aspectos de meio ambiente e nos aspectos de direitos humanos. Quando Lula chega ao governo, então os europeus reabrem, obviamente, a possibilidade de que o acordo finalmente seja estabelecido, mas aí é o Brasil que diz, não, calma aí, existem elementos nesse acordo que o Jair Bolsonaro negociou que são prejudiciais ao Brasil, que nós queremos renegociar. Então o processo foi reiniciado para que alguns aspectos muito específicos do acordo fossem negociados. Até que, obviamente, ficou claro que com Milei no governo argentino existia um grande risco, um enorme risco de, em primeiro lugar, Milei tirar a Argentina do Mercosul, ou pelo menos desmontar parcialmente o Mercosul, e, número 2, desmontar o próprio acordo entre Mercosul e União Europeia. Então, qual é o objetivo, pelo menos nos bastidores? É acelerar o processo negociador e ver se os dois blocos conseguem fechar um acordo até o dia 7 de dezembro, ou seja, 3 dias antes da posse de Milei. O que vai acontecer no dia 7 de dezembro? A cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro e a tentativa de que até lá o Mercosul negocie e feche finalmente esse acordo com os europeus. Hoje, pela manhã, aqui na Europa, o chefe da diplomacia europeia, o Javier Borrell, colocou uma declaração muito clara dizendo que quer um acordo o mais rapidamente possível. Houve também uma coletiva de imprensa na qual os europeus reafirmaram que o prazo que havia sido estabelecido até o final, basicamente, do ano, continua em vigor, ou seja, que os europeus querem esse acordo até o final do ano. Mas, Diego, então, são muitas as perguntas ainda. A primeira delas, como é que vão reagir os negociadores argentinos na próxima reunião? Próxima reunião, quando ela acontece? Agora, sexta-feira, aí em Brasília. O que é que vai acontecer? Ou seja, com que mandato esses negociadores argentinos vão sentar à mesa para continuar negociando? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, até qual vai ser a dimensão da flexibilidade que os europeus terão nesse acordo. Ou seja, o Brasil ainda insiste, olha, a Europa não concedeu da forma que nós queremos, ainda precisa mostrar mais flexibilidade nos aspectos comerciais, a Europa ainda não fez isso. Será que vão fazer, então, para tentar fechar esse acordo? É uma corrida contra o tempo, no caso, para o Mercosul e a União Europeia, mas existe, claro, um grande risco, o risco de que você tenha um acordo imperfeito apenas para atender um aspecto de política eleitoral. E aí, obviamente, é muito complicado.